Vamos ler um texto bíblico que está registrado em Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6. O verso é o 10. Então diz assim, Efésios capítulo 6, verso do 10, nós vamos ler até o verso de número 18. Diz assim: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. A igreja pode participar. Revestidos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as pesadas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra a força espiritual do mal nas regiões celestiais. Portanto, acumurai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido, permanecer inabaláveis. Portanto, fique firmes, cingindo-se com a verdade e vestido a couraça da justiça. Segurando sempre o escudo da fé, com a qual podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai bem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ore em todo o tempo, no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigie com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Bondoso Deus, nós, Senhor Deus, já oramos. Nós apresentamos mais uma vez a Ti. Nós necessitamos do Senhor. Nós precisamos de uma palavra do Senhor. Põe no meu coração tudo aquilo, Deus, que eu preciso, Pai, para que eu possa ser um canal de transmissão e transmitir a Tua palavra aos Teus filhos. Prepare os corações dele, que seja receptivo, no nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, é maravilhoso servir a Deus. A vida cristã é uma vida composta de altos e baixos, né? Nem sempre está tudo bem na nossa vida. Há momentos ruins, há momentos tenebrosos na vida da gente, que a gente não gostaria que isso acontecesse, mas infelizmente acontece. Deus permite que essas coisas aconteçam. Louvamos a Deus porque Deus é um Deus tão maravilhoso, Ele nos dá tanta vitória, ainda que não merecemos, mas Ele é bom para conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, quando nós lemos esse texto, a primeira pergunta a se fazer é: quem escreveu essa carta? Então é claro que foi o apóstolo Paulo que escreveu essa carta. Quando Paulo escreveu essa carta, qual era a situação que Paulo estava vivendo quando ele escreveu essa carta? Paulo escreveu essa carta quando ele estava preso em Roma, aproximadamente entre o ano 61 e o ano 62. Então, ele vendo a necessidade da igreja, ele escreve essa carta para orientar, exortar, edificar a igreja, e isso serve para as nossas vidas nos dias de hoje. Louvado seja o nome do Senhor. E qual o objetivo dessa carta? É o que eu acabei de falar, era para orientar os irmãos a ter uma vida espiritual preparada na presença de Deus. Esse texto, irmãos, para nós entendermos o que Paulo queria dizer, nós temos que entender o seguinte, que assim como Deus
existe, também existe o inimigo. Há pessoas que acreditam que somente existe Deus e que não existe o inimigo. Ele existe, ele é real. Ele não é um brinquedo, ele não é um fantoche. Certa feita eu vi as pessoas falando: o diabo está debaixo dos meus pés. Infelizmente aquelas pessoas caíram porque o inimigo ele é poderoso. Mas mais poderoso é Deus que está conosco. Louvado seja o nome do Senhor. E para vencer nós precisamos de estar preparados. Não vence o inimigo de qualquer forma. Hoje na escola bíblica dominical nós aprendemos sobre a batalha espiritual, da carne contra o espírito. E hoje nós vamos aprender a batalha espiritual do servo de Deus com a armadura de Deus contra o inimigo das nossas vidas. E esse inimigo ele é tão perturbado que até o próprio Cristo ele perturbou, ele tentou. Ele não iria hesitar de fazer isso conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós já sabemos que Paulo estava preso. E alguns estudiosos acreditam que quando Paulo estava preso, ele estava preso ali, acorrentado do lado de 2 soldados. E muitos dizem que Paulo ficava ali observando a armadura que o soldado romano tinha, que ele vestia. Então Paulo pode observar que ele tinha ali o capacete, ele tinha o escudo, ele tinha a couraça, ele tinha o cinto, e ele tinha uma bota bem firme nos pés, e também ele tinha uma espada. Então Paulo, observando isso, quando teve a necessidade de escrever para a igreja, ele escreveu para a igreja dizendo: olha, a igreja tem um grande inimigo, não é Roma. A igreja tem um inimigo que é espiritual. Então a igreja necessita de armaduras espirituais para vencer esse inimigo. Louvado seja o nome do Senhor. Alguém pensa que você vence o inimigo de qualquer forma? Alguém pensa que você vence o inimigo só com risadinha, com brincadeira? A gente só vence o inimigo quando a nossa vida está estruturada, moldada, preparada na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando chega no capítulo 6, verso 10, é a conclusão praticamente final que Paulo está dando da carta. Então Paulo já tinha falado no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. Paulo já tinha trago várias informações e várias orientações. Como o pai deveria ser com o filho, como o filho deveria ser com o pai, como o marido deveria ser com a mulher, como o Senhor deveria tratar o seu servo, como o servo deveria obedecer ao seu Senhor. Quando chega aqui no verso 10, ele diz assim: e da agora para frente, quer dizer, não demais, irmãos meus, e da agora em diante, olha o que eu vou dizer. Qual é a recomendação, Paulo? Paulo diz: olha, e da agora em diante, fortalecei no Senhor e na força do seu poder. Paulo estava findando a sua carta, estava acabando os seus escritos, então ele fala assim: fortalecei no Senhor e na força do seu poder. Talvez você seja como eu, e quando você já leu isso várias vezes, você começou a se perguntar: o que é isso? Você faz isso? Você pergunta para o texto: o que Paulo quer dizer com fortalecer no Senhor e na força do seu poder? Ou melhor, como é que eu posso me fortalecer no Senhor? Essa é uma pergunta interessante. Como é que eu posso me fortalecer no Senhor e na força do seu poder? Há muitas formas. Eu anotei pelo menos 5 para nós. Primeiro, nós nos fortalecemos no Senhor e na força do seu poder quando nós temos uma vida de oração constante. Uma vida de oração, irmãos, constante. O cristão ele precisa estar todo o tempo atento, porque o inimigo ele não para de ser inimigo, ele não brinca em trabalho. Ele vive, eu usei aqui a expressão na escola bíblica dominical, que lá em Jó capítulo 1, quando ele se apresenta diante de Deus e o Senhor pergunta: de onde vens? Ele diz que eu venho de passear e rodear a terra. Eu usei a expressão que ele eu usei a palavra de vagabundo, que quer dizer vaguear, ficar rodando a terra, procurando a quem ele possa tragar. E a única forma de não sermos tragados pelo inimigo, pelas suas armadilhas, o primeiro passo é ter uma vida de oração. Porque é através da oração que a gente adquire essa comunhão com o Senhor. É através da oração que o Senhor nos fortalece.
A gente pode até passar por um momento difícil, mas o Senhor está conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro passo: fortalecer o Senhor e dar força ao seu poder é viver uma vida de oração. Segundo passo é ser uma pessoa que é dedicada a ler a palavra de Deus, ou talvez ouvir a palavra de Deus, procurar viver a palavra de Deus, não ser simplesmente ou meramente ouvinte, mas também praticante. Botar em prática tudo aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que você já ouviu dizendo que não pode fazer, não fazer. Segundo passo é esse: ser um praticante da palavra de Deus. Terceiro passo: você deve ter uma dependência do Espírito Santo. O que é isso, irmão? Uma dependência do Espírito Santo. Quando chega meio-dia, você está com fome, você que trabalha, até que não trabalha, né? Quem não trabalha também sente fome, né? Aí quando a hora passa e você não pode almoçar por qualquer motivo, dá 1h da tarde, você ainda está com fome? Está com mais fome, né? 2h da tarde, você come até grita se aparecer, né? Misericórdia, é exagero, é hipérbole. Mas você está com muita fome, então você depende do alimento para se alimentar, para sobreviver, para manter o seu corpo físico firme e forte. Espiritualmente você depende do Espírito Santo. Você tem que ter essa dependência e dizer para Deus: Senhor, eu não sou nada sem o teu Espírito Santo. Louvado seja Deus, porque o Espírito Santo, ele habita em nossas vidas. Nós comentamos isso hoje. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ser dependente de Deus é buscar a Deus, é ter necessidade de ter Deus em nossas vidas. Esse é o terceiro passo. Quarto passo: ter uma vida de santidade. Irmão, então tem que ser um santo, uma estátua? Não é isso que o texto quer dizer. Uma vida, a palavra santidade vem de separação. Então você tem que procurar se separar de tudo aquilo que desagrada a Deus. Quando o povo de Deus estava no Jordão, que ia atravessar, o Senhor falou assim: santificai-vos hoje, porque dentro de 3 dias passarás esse Jordão. O que é que o povo teve que fazer? Uma das primeiras coisas, teve que tomar banho, se santificar. Não é nosso problema, aqui tem muita água, graças a Deus. Então, todo mundo já tomou banho. Então, o que é que eles fizeram? Eles pegaram todos os deuses, os balaíns, os deuses pequenos de bolso, todos os deuses, tiraram do meio de Israel, e ali eles se santificaram e se separaram na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eles estavam na presença de Deus. Então, o quarto passo é ter uma vida de santidade, uma vida voltada para Deus. O seu respirar é para Deus, o seu louvar é para Deus, a sua vida de comunhão é para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E quinto passo: crer nas promessas que Deus tem feito. A força nossa, ela não vem de nós mesmos. A nossa força vem de Deus. Isso é muito importante. Então, o primeiro passo é: como eu posso me fortalecer no Senhor e na força do seu poder? Eu preciso ter uma vida de oração constante, meditar na palavra de Deus, ter uma dependência do Espírito Santo, viver uma vida de santidade e ter fé nas promessas que Deus tem para nós. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo 11, ele diz o seguinte: vista-se com toda a armadura de Deus, para que possam ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, o inimigo, ele tem ciladas, ele arma estratégia, ele arma armadilhas, ele prepara laços, que a Bíblia chama de laços do passarinheiro, coisas que aparentemente para você parece ser uma bandeja, para o jovem também, através daquela moça linda, talvez aquele rapaz tão formoso, mas quando vai ver, é uma pessoa que está ali com o objetivo de querer tirar da presença de Deus, abater a sua fé, a sua crença em Deus. Então você pensa que é bênção, mas é maldição. O inimigo, ele trabalha dessa forma. Nos casais ele trabalha querendo trazer o adultério para o casamento. Na família ele trabalha querendo tirar a paz e a harmonia da família. Louvado seja o nome do Senhor. Então,
verso 11: vistam-se de toda a armadura de Deus. O verso 11 apresenta uma roupagem, que nós vamos ver mais para frente, que Deus oferece para nós, para todo cristão que crê nele como Senhor e Salvador. O verso 12 ele vai dizer o seguinte: porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A primeira pergunta é: contra quem não é a nossa luta? A nossa luta não é contra o sangue e a carne. A nossa luta não é humana. A nossa luta não é contra o nosso irmão. A nossa luta não é contra o nosso vizinho. A nossa luta não é contra a esposa. A nossa luta não é contra o marido, com a avó. Não são essas pessoas. A nossa luta é uma batalha espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fiz aqui algumas anotações e eu achei muito interessante. Um dos maiores problemas nossos é achar que a nossa batalha é contra as pessoas. Então nós achamos, eu acabei de falar isso, eu falei que a gente acha que o nosso problema é, às vezes a mulher fala: meu problema é meu marido, porque se eu não fosse casado, lembra que Adão falou mais ou menos, respondeu: Deus, é a mulher que tu me desse, quer dizer, a culpa é do Senhor, mas o que ele quis dizer é isso. A mulher acha que o marido que é o problema, e assim vai. Outros dizem: não, o problema é com meu sogro, ou com minha sogra, com o vizinho, né? Ou com o meu sócio na sociedade. Só que esse problema, ele abrange um problema espiritual. Você pode tirar o vizinho fora, o seu problema vai continuar. Pode tirar o pai fora, vai continuar. Pode tirar o amigo fora, o problema vai continuar. Porque o problema não são contra essas pessoas, o problema é espiritual. Então é contra quem não é a luta? Não é contra a carne, não é contra as pessoas. Então a luta era espiritual. Então a segunda pergunta é: então é com quem? Aí é que vai dizer: contra os principados, contra as potestades, contra principado, potestade, dominadores do mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal na região celestial. Eu tive a oportunidade de pesquisar um pouco sobre potestade, sobre principados, e eu achei uma coisa interessante. Apesar do inimigo ele ser desorganizado, e ele ser bagunceiro, e ele ser uma hoste do mal, mas ele tem os seus líderes que lideram em alguma área. Então eu disse no início que cremos que existe Deus, também existe o inimigo. E o inimigo da nossa vida, o anjo que era o anjo de luz, o anjo de Deus que rebeliou, ele não desceu só, ele desceu com um grupo de pessoas. E esse grupo são adeptos, e ele tem uma finalidade, e eles têm um trabalho muito grande. Qual é a finalidade dele? Qual é o trabalho? É acabar com a igreja de Deus, é silenciar o povo de Deus, é destruir o povo de Deus. Então ele trabalha de várias formas para querer fazer isso. Potestade, principado, esses termos indicam níveis de autoridade no reino espiritual do mal. São grupos de demônios que estão dia após dia divididos para cada um fazer o mal em uma certa área. E nós temos que estar constantemente com a nossa vida preparada. Nós temos que todos os dias pedir a Deus para que Deus possa repreender todo o mal, para que Deus não deixe com que a gente caia nesse mal, e que o nome de Deus seja glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Nas regiões celestiais, nessa região atmosférica, onde os nossos olhos não conseguem ver, olho humano não vê isso, mas é uma força espiritual que existe e que quer acabar com a igreja. E uma das formas que o inimigo mais tem é prejudicar a igreja, trazido para dentro da igreja
tem transformado o culto de adoração a Deus em, sei lá, brincadeira, balé, apresentação e outras coisas, e o nome do Senhor não é mais anunciado. As pessoas não saem mais daqui sabendo que existe céu e inferno, não saem mais daqui com a convicção de que ele precisa de Jesus para ser salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Verso 15. Por isso, pegue toda a armadura de Deus para que possas resistir no dia mau. Duas coisas que acontecem aqui, muito interessante. Quer dizer, três, né? Primeiro, pegar a armadura de Deus, mas o verso 11 já tinha falado isso. Segundo, o dia mau que sobrevém sobre as nossas vidas. E terceiro, depois que isso tudo acontecer, que você for vitorioso, você tem que permanecer firme. Vamos falar por partes. Todos nós já passamos pelo dia que chamamos de dia mau. O que é um dia mau? Dia mau é aquele dia tenebroso que você passa por uma situação que você não gostaria de passar. Dia mau é aquele dia que sobrevém na tua vida uma tentação tão grande, talvez você não está preparado, e você talvez briga com alguém, você discute com alguém, ou você fala uma palavra que não gostaria que acontecesse, mas isso sobreveio na tua vida. Então a recomendação pega a armadura de Deus, vista, para que quando vier esse dia mau, eu e você possa estar preparado. Louvado seja o nome do Senhor. E prosseguindo, ele fala o seguinte: e depois de teres vencido, porque nós vamos vencer. O inimigo, ele pode até dar uma rasteira no cristão, pode. O inimigo, ele pode até abater muitos crentes, pode. Mas a vitória é nossa. A vitória é garantida. A vitória é certa, porque Cristo pagou o preço por nós e nós já temos essa vitória. Aí ele diz o seguinte: depois de ter vencido, porque nós vamos vencer, permanece inabalável. Sabe qual é o grande problema nosso, da igreja, meu em especial? É que quando a gente ganha uma vitória, a gente se acomoda. Temos algum exemplo de um homem que ganhou uma grande batalha e se acomodou? Eu diria Elias. Elias disse que não iria chover durante 3 anos e não choveu. Acabe ficou doidinho, Jezabel estava super perturbada. Quando foram lá fazer prova de que Deus era, que se resgatava, Elias disse que ele serviu o Deus verdadeiro. Faz o holocausto, Deus ouve, recebe. Vou encurtar porque todo mundo conhece a história. Depois que Elias faz tudo aquilo, Deus recebe, manda fogo do céu, acontece tudo, chuva cai, acontece grandes coisas. Elias ficou na dele. Aí Jezabel manda matar. Elias ficou perturbado. Louvado seja o nome do Senhor. Devemos permanecer firme. Quando nós vencemos uma batalha, a gente tem que entender o seguinte: que devemos permanecer firme. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para os nossos dias. Vou dar um exemplo para a equipe de louvor. Quando vocês louvarem a Deus, e Deus manifestar o seu poder como manifestou hoje, cantar com o coração, louvar a Deus, vocês devem permanecer firmes. Vocês devem pensar o seguinte: eu domingo que vem vou me esforçar para fazer o melhor. Eu não vou me acomodar. Vocês podem até fazer um jejum, uma consagração. Um pregador, se ele pregou hoje e Deus falou, na próxima pregação ele tem que dizer o seguinte: aleluia, eu vou me preparar mais. Oh, aleluia, eu vou me dedicar mais. Eu vou estudar mais. Eu vou comprar livros para ler, para levar a palavra de Deus para a igreja. Eu não posso me acomodar. Louvado seja Deus. Eu devo me permanecer firme, inabalável. Louvado seja o nome do Senhor. O verso 14, Paulo começa a mostrar as armaduras. Lembra que eu falei que alguns estudiosos acreditam que Paulo estava preso do lado de 2 soldados e que Paulo ficava analisando a farda do soldado, a armadura do soldado? Então aqui diz o seguinte: Paulo diz: portanto fiquem firmes, cingido com a verdade. Primeiro passo: cinge-se com a verdade. Primeiro passo: cingir com a verdade. No soldado naquela época, esse cingir com a verdade era um cinto que eles tinham, né?
Já viu a roupa dos judeus daquela época? A gente vê nos filmes, eles usavam calça igual nós aqui da nossa. Não, né? Eles usavam o quê? Aquele roupão, aquele vestido. Mas quando eles precisavam correr, eles levantavam aquilo, porque senão aquilo que fazia eles tropeçar e cair, eles levantavam aquilo, amarravam pelo meio, davam um nó e ó, perna. Louvado seja o nome do Senhor. Então, cingido quer dizer, o cinto mantinha toda a armadura firme no soldado, preparando para lutar. Tá, irmão Orlando? Muito bem. E hoje, o que isso significa? Isso que é importante. E hoje? Qual é a aplicação dessa palavra hoje? Para nós, irmãos, cingir é viver pela palavra de Deus e não pela mentira, é viver pela verdade da palavra de Deus. É isso que quer dizer esse cingir. Ele estava cingido com cinto, nós estamos cingidos com a verdade. A verdade, ela tem que estar na nossa vida. A verdade tem que doa ou que deixa de doer. Nós não podemos falar mentira. Mas irmão, sabe o que é? É aquela mentirinha boa. Existe mentirinha boa? Mentira é mentira, né? Aquela mentirinha pro bem, né? A mãe queria pegar o filho para dar uma coça que o filho fez o errado. A mulher foi lá, contou uma mentirinha. Eu menti só para ele ia bater no menino, né? Tivesse deixado bater, talvez no futuro não viraria coisa ruim. Não existe mentira boa, né? Então, primeiro passo, a igreja ela tem que estar cingida, ela tem que estar vestida, ela tem que estar firmada na verdade. E o que é a verdade? A palavra de Deus. Primeiro passo. Segundo passo, diz o seguinte: cingido com a verdade e vestido a couraça da justiça. É a segunda peça da armadura. Couraça da justiça protegia principalmente a parte do coração. Era uma peça que protegia principalmente a parte do coração e essa área aqui vital, né? Protegia o soldado. E para nós, o que isso significa? Significa que devemos viver uma vida justificada por Cristo e praticar a justiça dia após dia. O que significa? Significa que nós devemos viver uma vida justa, devemos viver uma vida reta, devemos viver uma vida íntegra, devemos viver uma vida na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro passo, ele prossegue, agora já é o verso 15. Tenha os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz. Calçado com o Evangelho da Paz. Bom, calçado que ele usava era aquela botina. E aquilo dava a eles uma mobilidade, uma firmeza, que se eles precisassem passar por espinhos ou pisar em alguma coisa, não cortasse os pés. E para nós, qual é o calçado com o Evangelho da Paz? Para nós hoje significa estar preparado para viver e anunciar o Evangelho, que traz paz com Deus e com o próximo. Ter os pés calçados com o Evangelho da Paz é anunciar e pregar o Evangelho. É mais ou menos aquilo que Jesus falou: ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é calçado os pés, a preparação do Evangelho da paz. O outro passo é seguro sempre o escudo da fé. O escudo é mais fácil, né? Todo mundo sabe, né? O escudo protegia o corpo inteiro, né? O escudo protegia o corpo inteiro contra as flechas que vinham, e na ponta da flecha tinha uma tocha de fogo, né? Onde batia não só matava, mas queimava também a pessoa. Não sei se vocês viram aquele filme, não sei se os irmãos viram, aquele filme lá Troia, né? Muito bem projetado, onde quando os soldados, quando os inimigos, quando eles chegavam bem próximo do palácio, e lá os flecheiros de lá mandavam a flecha, né? E aí, o que eles faziam? Eles se preparavam todos assim, faziam um escudo único e se protegia.
As flechas batiam ali e caíam, depois deles avançava. Então, o que isso traz para a nossa vida? O que isso quer dizer para nós nos nossos dias, para hoje? Que devemos confiar em Deus, em meio à dúvida, em meio às tragédias e em meio às provações. Louvado seja o nome do Senhor. Alguém diz: olha, você não vai ser salvo. Alguém diz: olha, é besteira esse negócio de crente ficar falando que vai ser salvo. Alguém vai dizer assim: eu ouço isso há mais de não sei quantos anos, que esses crentes vão ser salvos, isso nunca aconteceu. E outro diz: isso não vai acontecer. Você deve confiar não nessas palavras, você deve confiar em Deus. Você tem que ter o seu escudo preparado. Quando isso vier na sua vida, você vai se defender e você vai confiar que a promessa de Deus é maior e que se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E por fim, cadê o penúltimo, né? Diz o seguinte, verso 17: use também o capacete da salvação. O capacete é interessante. O capacete protegia a cabeça e isso era essencial para a vida. Interessante que quando Davi ele luta com Golias, e Davi vai ali com aquelas pedrinhas, se você ler o texto, vai dizer que ele passou ali, pegou 5 pedrinhas, né? E ali ele só lançou uma, não precisou lançar todas. E o gigante Golias, ele estava com o capacete, e também estava com o escudo, e ele também tinha alguém do lado, chamado de escudeiro, aqueles que levavam as armas dele. Mas para a sorte de Elias e tragédia do Golias, no capacete dele havia uma brecha, e foi bem ali, né? Foi bem ali que Deus falou: é aí que eu te pego. E ele bateu, aquela pedra não matou, né? A Bíblia vai dizer que não matou Golias, né? Davi foi lá, todo franzino, pegou a espada dele, que nem aguentou direito, e foi lá e matou, né? A finalidade do capacete era proteger a cabeça, né? Porque ele poderia até estar com o escudo aqui, mas se o escudo estivesse embaixo e a flecha viesse por cima, e se não fosse nesse lugar que eu te falei, né, iria proteger a cabeça. Louvado seja o nome do Senhor. E para nós, o que significa isso? Para nós, qual é a essência disso? Nós temos que ter a nossa mente protegida com a certeza da salvação em Cristo Jesus. Vai vir flecha? Vai. Vai vir abalo? Vai. Vai ficar pior? Vai. Mas nós temos que ter a certeza. Eu sei que meu Redentor vive, e que por fim Ele se levantará. Eu sei que a promessa de Deus é fiel. Eu sei que eu estou pedindo essa bênção a Deus há tanto tempo, ainda não veio, mas eu sei que na hora certa Deus vai me dar essa bênção. Louvado seja o Senhor, né? Devemos estar com essa certeza em nossa vida. Por fim, a espada do Espírito. Isso é fácil, né? A espada era a arma, ela é tanto ofensiva, né, quanto não, para se defender, e o soldado usava nas suas batalhas. Não me lembro mais quem foi, mas tem um texto bíblico que fala que quando Davi saiu com o seu soldado, o homem pegou a espada com tanta força, irmão Daniel, e que lutou tanto, quando chegou no final da batalha, que ele tentou abrir a mão não abria. Você vai achar isso na Bíblia. Quando eu achei, eu falo para vocês, não lembro. A mão deu tipo uma cãibra, cravou assim, ó. Está entendendo? A espada ficou agarrada na mão. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós sabemos muito bem que a espada é a palavra de Deus, e ela é usada em nossas vidas tanto para nos exortar, ela é usada para nos corrigir, ela é usada por nós para nós vencermos o mal. É ela que nos instrui, é ela que nos apresenta a Deus. É a palavra de Deus que diz qual é o caminho. Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e é a Bíblia, é a palavra de Deus, é essa espada que nós devemos usar. E foi essa espada que Jesus usou. Olha que batalha tremenda. Eu fiz assim, alguém pensou, vai botar careteiro, né? Mas não. Mateus capítulo 4, um ataque do diabo. O diabo está dizendo, está escrito, ó, usando a espada. E Jesus também está dizendo, ó, também está escrito. O diabo chega para Jesus no capítulo 4 e diz assim, olha, se tu és filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pães.
Jesus repreende eles no Deuteronômio, se eu não me engano é o capítulo 4, versículo 8, dizendo: olha, sabe de uma coisa, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aí ele prossegue depois usando a Bíblia, ele usa o texto lá, se não me engano, é o Salmo de número 91, se não me engano é o versículo 11, quando ele usa, que está escrito assim: até os anjos deram ordem a teu respeito, para te guardares aos teus pés, para que não tropece em nenhuma pedra. Está escrito no Salmo 91, verso 11. Jesus também o repreendeu, né? Dizendo assim: não tentarás o Senhor teu Deus. Então é uma batalha espiritual. Então nós devemos tomar muito cuidado hoje, que muitas pessoas vão querer usar a Bíblia, vai querer usar um texto sem contexto para bater a sua fé, para mostrar que não é salvação. Mas você está preparado por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Para concluir, irmãos, esse texto nos ensina que a vida cristã acontece em uma batalha espiritual e real, mas Deus não nos deixa desprotegidos. Mas tem uma coisa, irmãos: as armas estão aí, certo? A arma foi dada, mas se você não pegar, entendeu? É problema seu. Se você não pegar suas armas que Deus deu, é um relaxo seu. Mas saiba que toda ação tem sua reação. E você pode perder a batalha se você não pegar essas armas que o Senhor te oferece nessa batalha espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. A vitória não depende de nossas forças. Não, a vitória não depende de forças humanas. A vitória, ela provém e ela depende de Deus. Mas Deus requer que nós façamos a nossa parte. Imagina bem, irmãos, a gente querendo algo de Deus e a gente não pede. Por que existe a oração do Pai Nosso, lá de Mateus capítulo 6, verso 9? Por que a oração do Pai Nosso não é: o pão nosso de cada semana nos dá sempre? Ou por que a oração do Pai Nosso não é: o pão nosso de cada ano nos dá, Senhor? É porque Deus viu a necessidade que devemos pedir ou falar com Ele todos os dias. Então é uma necessidade e é uma obrigação nossa de pedir a Deus essas armas para nossas vidas, para vencermos essa batalha. Louvado seja o nome do Senhor. Eu já vou concluir, amados. Eu quero ler uma observação que eu botei aqui, muito interessante. Se eu achar a folha, né? Muito bem, achei. A nossa vitória já foi conquistada na cruz do Calvário. Pronto. A nossa vitória já foi conquistada. Isso aqui não é uma coisa que você vai fazer para ser salvo. Isso aqui você vai fazer porque você já é salvo. E sendo salvo, você é vitorioso. E sendo vitorioso, você tem que usar essas armaduras que provém do Senhor. Entenda isso muito bem. Jesus Cristo, o mais valente, entrou na casa do valente, tirou a armadura do valente que ele tinha, que ele confiava, tirou a armadura do valente que ele confiava, e agora o inimigo não tem mais a armadura. Mas você e eu, que estamos em Cristo Jesus, e estamos revestidos com toda a armadura de Deus, e podemos confiar porque somos mais do que vencedores somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Vamos guardar essa palavra em nossos corações. Vamos ser mais crentes. Vamos pensar mais: eu preciso garantir a minha vitória. Eu preciso saber que o inimigo, ele está contra mim, mas eu também sei que maior é Deus. Sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. O diabo, vosso adversário, ele anda ao vosso derredor, bramando, rugindo, querendo ser um leão, mas ele não é um leão. Só existe um leão, é o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo. Mas o diabo, ele fica de longe, rugindo, querendo amedrontar, né? O vosso adversário, ele anda como um leão, rugindo como um leão, querendo vos tragar. Mas o Senhor, ele nos dá a vitória. O verdadeiro leão de Judá, o verdadeiro Senhor e Salvador, o verdadeiro poderoso, aleluia, oh aleluia, ele está como
conosco, mas precisamos fazer a nossa parte. Precisamos viver em comunhão, precisamos viver uma vida com Deus, precisamos buscar a Deus todos os dias. Que Deus abençoe, bondoso Deus. Muito obrigado porque o Senhor é Deus. Muito obrigado, Deus, porque sendo Deus, o Senhor é poderoso, nos dá essas armas, nos dá vitória. E quando vier esse dia mau, Senhor, tem misericórdia de nós, porque esse dia é tão ruim, tão tenebroso, tão desastroso, nos dá força. E quando o Senhor nos der força e vencermos, que possamos permanecer inabalável, firme, constante, vigilante na Tua presença. Nós te adoramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu volto